Existe causa para depressão? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vieses Femininos, comandado pela Elisa Tawil. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Vieses Femininos. Quais são os vieses femininos? Te convido a descobrir num espaço inclusivo, inspirador e que promove o despertar da liderança. Eu sou Elisa Tawil, idealizadora e host do podcast Vieses Femininos. Nos episódios que levam ao ar toda terça, me baseio no tripé liderança pessoal, protagonismo e fortalecimento da imagem. Cada edição traz um bate-papo profundo, rico em conteúdo e muita inspiração. Para ouvir, vá no Spotify, SoundCloud ou acesse elisatawil.com.br. Obrigada, Naruhodo! Nós que te acompanhamos sabemos o quanto é importante o seu apoio para a liderança feminina. E o Naruhodo foi destaque no programa Transformação Digital da CBN, Altair. A gente está no episódio especial 16 do dia 8 de fevereiro de 2020. Sim. Eu quero deixar aqui nosso muito obrigado ao apresentador Samuel Leite, que é nosso ouvinte também. Que legal. E o Samuel mandou um recado pra nós. Ouça só. E aí, galera, tudo bem? Obrigado demais pela participação. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Samuel Leite, sou do Transformação Digital CBN e eu tô aqui pegando carona no Naruhodo pra dizer que eu tive a grata honra e satisfação de contar com eles lá no Transformação Digital CBN, que é um programa que eu tenho na Rádio CBN, que fala sobre como a tecnologia vem transformando a vida das pessoas. Esse programa também é um podcast e esse é o meu convite para você que está ouvindo aqui o programa dos meninos. É muito simples, acesse lá no Spotify Transformação Digital CBN, que você vai poder acompanhar não só a participação deles no nosso programa, mas também uma série de outros programas muito bacanas que a gente já gravou por lá. Muito obrigado, galera, e até a próxima. E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1.000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto.
Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodô. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Na verdade, começou como uma discussão no Twitter e vai virar um episódio duplo sobre saúde pública. É verdade. Tem uma thread no Twitter, né, que foi criada pelo professor Luiz Fernando Toffoli, Da Unicamp, que para um assunto tão específico assim, né, viralizou. Sim. Né, bastante, pelo menos na bolha do Naruhodô, ela viralizou bastante. Né? E a pergunta, quem mandou foi a Rúbia Martins, que tem 30 anos e é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesse momento que a gente está gravando, Belo Horizonte está passando por um momento muito difícil. Muita chuva. Né? E em decorrência dessa chuva, muita tragédia. Então a gente manda aqui toda a força para que vocês superem mais essa. Pois é. Né? A Rúbia manda o seguinte: olá, ilustríssimos Altair, como vão vocês? Espero que esse e-mail os encontre super bem. Obrigado. Muito simpática, Rúbia. Gostaria de agradecer pelo maravilhoso conteúdo que tão dedicadamente nos transmitem todas as segundas-feiras. Eu aprendo imensamente com vocês e com links e materiais que deixam na descrição do programa. Olha aí, é isso aí. Presta atenção nos nossos links. Os links estão aí pra isso, tem que seguir mesmo. Bom, no Twitter, eu me deparei com uma thread mind-blowing do professor Luiz Fernando Toffoli da Unicamp, pesquisador sobre políticas de drogas. E a gente está deixando a thread, o link da thread para todo mundo poder ler. Né? E ele mesmo colocou outros links também. Exatamente, o título da thread é O Mito do Desequilíbrio Químico como Causa das Doenças Mentais. Ela fala o seguinte: no entanto, o que mais me chamou a atenção foi: realmente ainda não sabemos o que causa os transtornos mentais? Como funciona o processo de tratamento e prescrição para pessoas acometidas desses transtornos? Podemos confiar nas terapias e medicações ou é quase tudo um grande placebo? Muito obrigado pelo incrível programa e grande abraço para todos na equipe. Muito obrigado. Obrigado, Rúbia. Aí, Reginaldo, um abraço para você também. Claro. Reginaldo é o nosso terceiro membro invisível. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Altair, a gente até conversou sobre essa thread, né? Sim. E a gente achou importante esclarecer algumas coisas, não é isso? Não, ele tá correto. Né? Assim, ele, de fato, tudo que o professor Toffoli, inclusive a gente se conhece, participou de banca juntos, né? Na Unifesp e tudo. Ele como parte da banca. Tem um trabalho muito sério, gosto muito, acompanho o trabalho dele e tal. Tem um trabalho muito importante e ele está correto. Só que, de novo, uma questão é o conteúdo, outra é a forma. Sim. Né? Então, Twitter... Especialmente na divulgação científica, né? Então, aí é o problema da divulgação, né? O Twitter é a terra de ninguém. Assim, basicamente, o Twitter é um chorume, ou são coisas bolhas muito específicas, ou é uma zona, ou é zoeira, ou é putaria. Assim, e aí tem essas interfaces. Às vezes uma coisa de uma bate, tem uma intersecção com a outra e você vê coisas que você não esperava. Eu tava discutindo, inclusive, outro dia com uma amiga sobre quanto esse formato do Twitter, que tem um limite muito pequeno de caracteres, né? Então ela induz a superficialidade, o quanto isso é prejudicial na comunicação. Sim. Eu, pessoalmente, eu acho legal. Sim. Principalmente para cientista. Assim, porque obriga, na divulgação, o cientista a ser conciso. E aí ele aumenta o tamanho das threads. Certo. Ele faz uma thread enorme. A thread é uma roubada de jogo, na verdade. Isso, né? mas é muito legal. O tweet é o exercício de síntese. Sim, mas ele é uma forma que te obriga a pensar nas partes, no tamanho. Então você pensa um pouco, você não só fala. Sim. Eu mesmo já passei por isso e eu já vi outras pessoas que elas começam a fazer uma thread, aí elas têm que pensar tanto que fica com preguiça e desiste. Sim. A ideia é essa. Se você não tem o que falar ou não acha que é válido, não fale. Você fez aquele exercício crítico, então eu estava escrevendo, né? E ficou em dúvida, então deixa para mais tarde. Eu não falo. Então, ele aumenta o seu autocontrole. É bom, assim. Tá. Eu acho útil. Agora, Altair, transtornos mentais é um campo bastante amplo. Enorme. Não, assim, não dá pra falar os transtornos. Nossa, não dá. Então, vamos começar a funilar um pouco, tá? Por isso que esse episódio vai ser em duas partes, tá? Como não podia deixar de ser, vamos falar do nosso amigo Aristóteles, tá? Certo. E aí, a mensagem, já vou adiantar a mensagem final. A grande mensagem final é que, assim, não existe uma causa para os transtornos mentais. Existem causas. Como nosso amigo grande Aristóteles diz, tudo não tem uma causa, tem pelo menos 4. Sim. Tá? Só que o problema é que essas 4 causas para os transtornos mentais, e vamos pegar como exemplo a depressão, certo. Tá? Porque é um dos transtornos mentais mais prevalente, ele entra exatamente nesse problema, tá? As 4 causas da depressão, o estudo de cada causa está em áreas diferentes do conhecimento.
Olha só. Então, às vezes, o psiquiatra ou o médico mesmo vai estudar uma área, ele olha e ele só ataca o problema de um lado. E ele acha que o problema é aquilo que ele está estudando. O psicólogo vai de outro lado, o sociólogo vai de outro lado, o químico, bioquímico, o geneticista, cada um vai de um lado. É aquela história do martelo ali, né? Isso. Quando você é um martelo, tudo é um prego. Tudo é um prego. Então, na verdade, isso no final mostra uma falta de formação de todas as áreas para atacar um problema que é multidisciplinar. E, assim, não é um problema que você pode reduzir ao gene, à estrutura, ao comportamento. Você tem que integrar isso de uma forma complexa. Você só vai conseguir descobrir... Primeiro, não existe uma causa única, existem causas. Tá? Se você acha que, por exemplo, no caso da depressão, você está deprimido porque falta neurotransmissores no seu cérebro, você está reduzindo o problema a uma parte que explica apenas uma fração da população de pessoas que sofrem com depressão. Certo. Então, assim, falando primeiro, antes do conteúdo, da forma, né? O professor Toffoli está completamente correto, só que eu mudaria a forma um pouco. Então, por exemplo, o primeiro não tá errado, mas a primeira coisa eu mudaria a palavra mito. Tá. Por quê? Porque isso induz na pessoa... Imagina que eu tomo um remédio para depressão e para... Você é um leigo, Isso, né, que tá doente. E eu tive melhora. Eu me sinto melhor. Aí falar, é o mito da... Não, entendeu? Calma, é que explica uma parte. É um pedaço, tá? É um pedaço. Não é muito grande, mas é um pedaço. Tá? Podem existir pessoas na população com diagnóstico de depressão que melhorem única e exclusivamente tomando remédio? Sim, mas é uma fração muito pequena. Sim. Tá? Podem existir pessoas que melhoram da depressão porque fazem terapia e única e exclusivamente? Pode, mas também é uma fração pequena. A maior parte das pessoas é uma combinação desses... E há estudos que demonstram isso, né? Aí, quando você combina... Então, por isso que a gente tem que dividir em duas partes. Porque é uma bagunça. Certo. Porque o conhecimento é produzido de forma separada em cada área. Né? bom. Como ele é separado, cada um vê por um foco. E aí, assim, eu vou usar o meu chapéu de estatístico. Tá? Então, por exemplo, quando você fala de base genética para depressão, o efeito é muito, muito, muito pequeno. Tá? E aí eu vou ter que explicar uns estudos para chegar nesse ponto. Tá? Tá. Você está dizendo que o... Bom, a gente vai entrar nesse ponto, mas o que você está dizendo é aquilo que a gente diz, que a depressão é uma coisa que tá no genes. É hereditária. Então, ela tem uma parte. Mas não é a única parte. Tão grande quanto a gente imagina. Sim. E aí, quando você olha no gene, que é uma parte muito pequena, ele sozinho explica muito pouco. Certo. Só que quando você vai distanciando do gene para a estrutura, para a via, para o indivíduo, para o comportamento, para a sociedade, esse efeito tende a zero. Certo. Tá? Então, de novo, é uma questão de explicação. Por isso, eu me sinto eu fico até chateado comigo mesmo, porque toda vez eu falo que a galera não estuda e sabe pouco. Mas eu não consigo evitar, velho. É uma vergonha. Porque o psiquiatra acha que estuda comportamento, mas na verdade estuda sintoma. Né? O biólogo acha que estuda comportamento, mas na verdade estuda ecologia. O psicólogo que devia estudar comportamento não sabe porra nenhuma. Porque é mal formado, porque estuda as escolas de psicologia em vez de saber psicologia. Ou seja, é uma terra de ninguém. Entendeu? Ninguém ataca os problemas como deveria. E aí, para amarrar esses níveis de explicação, você precisa fazer um modelo estatístico adequado. E ninguém sabe estatística direito. Aí a gente fica lascado. Certo. Tá? Então, o grande celeuma é basicamente essa. Tá? Mas vamos lá, vamos começar do começo, então. Certo, vamos tentar decupar isso. Então, lembrando, né, nosso grande Aristóteles diz, tem o nosso episódio sobre as 4 causas aristotélicas. Então, tudo tem uma causa material, formal, eficiente e final. Tá? As causas materiais para a depressão, a gente entra nas unidades básicas materiais de formação, que são os genes. Tá? Os genes expressam proteínas, expressam que atuam numa série de todas as funções do corpo. Então, é razoável pensar que uma base, quando você olha um comportamento depressivo, é razoável pensar numa base genética. Tá? Mas antes da questão genética em si, vamos falar um pouco... Porque assim, as pessoas acham que sabem o que é depressão, mas ela não, a depressão não é uma coisa tão fácil de definir. Tá? Então, segundo, vamos deixar na descrição também a categorização do DSM, tá? Vou fazer uma definição no primeiro episódio mais psiquiátrica. Certo. Depois a gente entra na psicologia no segundo episódio. Depressão é um conjunto de comportamentos ou estados que você tem que observar em você mesmo pelo menos por 2 semanas. Tá? Tem que você tá um dia triste. Depressão não é tristeza. Às vezes você tá um dia triste, não é. Tá? Mas 2 semanas ou mais, você tem que estar experienciando um humor deprimido, né, com uma perda de interesse ou prazer em atividades, tá, em fazer as atividades que rotineiramente você faz. Você simplesmente perde o prazer ou o interesse nelas, você fica mais apático, tá? Você realmente tem a sensação de que as coisas estão menos variáveis. A variabilidade
das coisas, do efeito que as coisas geram em você é menor. Tá? Parece que tudo perde... Você fica meio anestesiado. Tá? Apatia caracteriza melhor do que tristeza. Sim, em geral, sim. Tá. Começa por apatia, sim. Depois você vai observando esse comportamento de apatia e você pode chamar isso de tristeza. Certo. Mas o início é uma apatia, uma perda de interesse, né? Só que só a perda de interesse não é o suficiente. Tá? Ela tem que acontecer por pelo menos 2 semanas. Tem que estar associado com comportamentos ligados a problemas de sono. Então tem pessoas que dormem de menos, tem pessoas que dormem de mais. Certo. Mais do que a sua média. Tá? E não é por causa do trabalho, não é por causa de um evento externo. Às vezes você fica apático porque você está muito cansado ou porque você está trabalhando demais. O problema é esse. Sim. Então você tem que excluir variáveis externas, né? Tipo tira férias. Tá? Excluindo isso. Então, problemas de sono, problemas de alimentação. Às vezes você come demais, às vezes você come de menos. Tá? Falta de energia. Às vezes você tem problema, você perde a força. Você tem dificuldade de carregar coisas. Força vital mesmo. Força, força física até um pouco. Né? E você começa... problemas de concentração. Você esquece coisas, tem dificuldade de lembrar coisas. Tá? E problemas de autopercepção. E aí a gente vai falar mais no segundo episódio, que é um dos comportamentos que as pessoas não relacionam com depressão em si, é o excesso de culpa. Tá. Mas isso fica pro segundo episódio, tá? Okay. Se você tem isso por 2 semanas ou mais, né? Não precisa ser todos os comportamentos, tem um conjunto deles, tá? No post do DSM a gente deixa lá todos os comportamentos para você dar uma olhada. Aí pode ser que você esteja caracterizado por um quadro de depressão maior, que é o mais comum, tá? Depressão maior nos Estados Unidos, mas a prevalência no Brasil é parecida. A prevalência de pessoas na população é 16%. Experienciam... 16% da população. Da população está deprimida. Não, experiencia pelo menos um evento de depressão na vida. Ah, tá. Okay. Porque é um estado, né? Ela oscila. Tá? Então, bom. Pelo menos uma vez na vida, 16% da população experiencia. Perfeito. Tá? Ela é o mais prevalente distúrbio mental, né? Assim. Em 2030, vai ser a maior causa de incapacidade no trabalho de todas. Em 2030. Até 2030. Tá. Né? De absenteísmo e várias coisas. Então, é uma questão importante. Tá? A gente já tá numa curva ascendente, né? Já, há muito tempo. Né? E aí tem a questão, a indústria farmacêutica... Na verdade, não é que ela conspira nem ajuda nisso. Ela vê a oportunidade. Sabe? Sim. Uma coisa mais da... Sim. Que é a diferença... Uma coisa mais mercadológica. Ela vê é diferente do marketing, né? Marketing você cria necessidade, né? Publicidade não. Eu tô vendo a oportunidade, eu uso. Sabe? A indústria trabalha mais nisso. Ela cria menos... Ela trabalha menos como marketing, de criar necessidade. De criar a doença, no caso. Mas se ela pudesse, ela talvez quisesse. Mas ela mexe menos isso e ataca mais as oportunidades, tá? Então a visão é mais da publicidade do que do marketing. Estou contente agora que eu estou entendendo a diferença. Veja só quem é a convivência. Olha só, hein? Olha só. Alguns marqueteiros diriam que não, que o marketing não cria necessidades. Mas para um leigo ele vai tá bom, a partir da necessidade que existe. Mas há pessoas que não concordam com isso. Então tá bom. Eu fiquei contente. Você não está sozinho. Que bom, que bom. E aí tem alguns dados de características populacionais sobre isso. Então 16% teve algum evento na vida. A maior prevalência na faixa etária de 18 a 25 anos. Então, se você pega a faixa da população de 18 a 25, 13% das pessoas têm, tá? Nessa faixa é a mais prevalente. O dado que eu tenho é de 2017. Dos 100% de pessoas que têm depressão, 44% delas tratam isso com remédio e terapia. Essa combinação. A combinação. Remédio mais terapia. Quase metade. Tá? E 35% não tratam. Tipo, não tem meios de tratar. Um terço não trata. Não trata. Né? Ou por questão de estigma, ou falta de dinheiro, ou falta de cobertura médica. Enfim. Tá? Aí tem toda uma questão aí. Então você vê que é um problema latente, grande e... Provavelmente a gente conhece pessoas nos dois grupos. Sim, com certeza. Né? Que tratam e as pessoas que não conseguem, não querem. Não têm condições, ou não querem, não acreditam. Sim, Então você já vê que é uma questão estrutural, social grande, tá? Sim. Então por isso merece ser tratada. Então, feita a apresentação, vamos falar primeiro da causa material genética, tá? É razoável pensar que como... Depressão, por exemplo, tem estudos, vamos deixar na descrição, com gêmeos. Como é que eu testo se existe base genética para depressão? Vamos ver gêmeos, né? Ver gêmeos que desenvolveram depressão, se um desenvolveu, o que o outro desenvolve, né? Quando você tem estudos de gêmeo, parece que, assim, o fato de um desenvolver um caso de depressão maior, o outro gêmeo também desenvolver, é em torno de 37%.
37. Um terço. Então não é bom. total, né? Então a maior parte É dos significativo, mas tá longe de ser total. Então parece que pode ter uma pequena causa genética, mas não é determinante. Então a causa não é genética, mas ela contribui um pouquinho. Tá bom. Então, só que só ver estudo com gêmeo não é o suficiente, porque como é que eu sei que é o gene? Porque pode ser o ambiente, sabe? Eles vivem no mesmo lugar. Então vamos fazer um estudo dos genes, né? Certo. E aí tem se investido muito dinheiro nisso. O NIH botou uma grana, porque é um problema de saúde pública, claro. E aí foram lá os geneticistas, técnico, biomédico, plá, né? Tudo aquilo. E aí, basicamente, como são os desenhos de estudo que avaliam causas genéticas da depressão? Você pega 2 conjuntos de pessoas, um conjunto com diagnóstico clínico de depressão típico, eu pego pessoas bem homogêneas, assim, e um grupo que claramente não tem. Tá? Pessoas que com certeza têm, pessoas que claramente não têm. Os que eu tô em dúvida eu tiro, tá? Então eu pego 2 grupos e aí coleta uma amostra de sangue e faço um sequenciamento genético, tá? Pra ver, tal. E aí você tem várias técnicas disso. Uma técnica muito recente, assim, e que na verdade teve um boom de artigos sobre isso, é chamado GWAS. GWAS, tá? Genome Wide Association Study. Um estudo de associação do genoma completo. Certo. Tá? Basicamente é uma bazuca. Então eu corro todo o seu genoma, Toda a sequência do genoma de um indivíduo deprimido, de um indivíduo não deprimido, e vejo onde dá diferença. Tá? Eu não tenho nenhuma hipótese a priori, a ideia é testar tudo. Entendi. Tá? Tudo bem, melhor que nada, né? E aí tem vários estudos com isso, vários. E aí, imagina comigo, né? Temos o nosso Naruhodo 100, que é se existe uma base biológica para o pensamento político, né? A escolha política, que a gente fala dos SNPs. Então, você deve ter visto no seu colégio, né? Que a gente tem no genoma, tem 4 letrinhas, né? Que são A, C, T, G lá, os nucleotídeos do genoma. E aí, basicamente, assim, de uma forma bem simplificada, desculpa quem é da bioquímica, que eu sei que tem muita gente que ouve, desculpa. Basicamente, você é uma fileira de letrinhas, né? A CTG tem as combinações lá no seu DNA. Às vezes, assim, eu posso pegar, eu tenho um genoma e você também é da mesma espécie que eu, também tem um genoma. Sim. Se eu olhar as nossas 2 fileiras de letrinhas, como são milhões, né, de letrinhas, pode ser que existam trocas. Então eu coloco a minha fileirinha de letrinhas e a sua. Uma do lado da outra, bem casadinho assim. Sim. E eu olho que, por exemplo, num certo lugar, eu tenho um C e você tem um T. Às vezes acontece trocas, tá? Só que quando você olha pro todo, não faz diferença. Assim, no comportamento geral, não faz diferença. Mas, assim, não era esperado que tivesse essa letra aqui. Mas tem uma troquinha, tá? Certo. Quando você olha no total, não faz diferença, mas quando você olha no individual, tem umas diferenças. Isso é chamado SNP, tá? Que é essa troca. A troca, que é um polimorfismo de nucleotídeos. Tá? Cada letrinha é um nucleotídeo, você tem um polimorfismo, você tem uma troca, tá? Certo. E é uma variação normal, as pessoas têm. Se você pegar 2 indivíduos, pode ser indivíduos da mesma família, tá? Você faz a fileirinha de genes, de letrinhas deles, eles têm mais ou menos entre quase 1 milhão de trocas. É muita troca, sabe? Tá. É bastante. É uma coisa recorrente, assim. Mas muito comum. Não, muito comum. Ok. Tá? É diferente de um polimorfismo genético, é todo gene, é todo bloco. Tá? Certo. Mas letrinhas acontece. Então, a analogia que eu até fiz naquele Naruhodo, eu trago de volta, é como se você olhar um vitral de igreja. O vitral de igreja são vários vidrinhos, todos juntos. Sim. Quando você olha de longe, 2 vitrais, eles parecem iguais. Mas quando você olha de perto, pode ter letrinhas trocadas. Sim. Então é essa a ideia, são trocas nessas letrinhas. Aí o que o GWAS faz? Corre todo o genoma das pessoas com depressão e sem, vem os padrões de troca, né? Então compara a média das pessoas com depressão com a média das pessoas sem, tira uma média e vê onde tem mais trocas. Tá? E aí, onde tem o maior número de trocas, eu vejo que proteína o gene expressa. Então, se as pessoas com... eu pego o grupo de pessoas com depressão, a maior parte delas tem trocas nesse lugar, em relação com não depressão. Então, as pessoas não deprimidas não têm trocas. As com deprimidas têm. Muitas trocas nesse pedaço. Aí eu vou ver que proteínas esses genes expressam. E aí pode ser que seja uma variação na expressão que está gerando a depressão. Entendeu a metodologia? Sim. Tá? Sim. Aí você vê que é uma metodologia totalmente exploratória. Tá? Verdade. Que você vai sem hipótese, né? É sem hipótese, vamos atacar tudo. Sai caçando pra ver se tem algum sentido. Sim, é basicamente o que o economista faz quando faz machine learning, não, data mining. Ele faz data mining, pega o banco de dados lá dos clientes, vai fazer credit score. E tenta ver se tem alguma coisa lá, alguma coisa. Se tem algum insight pra tirar lá. Mesma coisa, economista faz como coisa comum que os biólogos estão fazendo agora. Certo. Tá? Beleza. Então tem vários artigos, vamos deixar uma revisão de estudos de GWAS para depressão, você vai ver que tem vários e tal.
E aí eles acharam alguns, tá? Eu vou dar o exemplo de um, só pra ver como que nasce uma hipótese, tá? Tem um polimorfismo lá, um SNP, que é chamado SLC 6A15. 6A15. Random, né? Tá. E aí, pra que serve isso? Esse SNP, ele é responsável por gerenciar o transporte de aminoácidos no cérebro, especificamente na região do hipocampo. Tá? E o hipocampo é relacionado com percepção de memória, com noção de memória, com emoções e tal. Então, parece, tem a ver, né? Tem alguma coisa a ver, né? E aí o que eu faço? Aí depois eu saio do gene e vou pro rato. Eu pego ratinhos, um grupo de ratinhos eu não faço nada, o outro grupo eu consigo fazer uma manipulação desse polimorfismo no rato e vejo o impacto disso no comportamento dele. Você diz provocar, de fato, esse polimorfismo que foi identificado. Isso, eu faço um teste no ratinho. E para ver se isso afeta o comportamento do rato. Isso. E aí, alguns sim, outros não e tal. Tá bom. E aí a ideia, a partir daí, eu posso tentar testar um remédio, tentar testar alguma coisa. Você entendeu o caminho, né? Tá. Isso chama medicina translacional, que é sair, por exemplo, remédio, do gene... por exemplo, que reverta esses polimorfismos, sei lá, evite o polimorfismo? Isso, ou modifique... Eu não consigo mudar o gene, né, especificamente, mas eu consigo mudar a ação no hipocampo. Tá. Então, se ele tem menos aminoácido, eu posso dar um suplemento do aminoácido e ver se melhora. Aí faz teste com ratinho também. Você entendeu, né? A estratégia. Aí é chamado medicina translacional, que é sair da célula pro rato, pro estudo clínico, pra pessoa, pra sociedade, tá? Muita grana, é caro, é difícil, mas é um caminho. Demorado. Tá? Demora, mas é um caminho. A galera tá lá, firme e forte. Continue, tá? Aí no DWOS, quando você faz esse teste, você tem o que eles chamam de genes de interesse, que são esses polimorfismos, aí você vai atacando, né? Muito legal. Então, assim, o que se tem nas revisões, por exemplo, em relação à depressão, é que os polimorfismos, alguns são relacionados com transporte de substâncias, outros são relacionados com o sistema imune, então imunologia, o jeito que o sistema imune funciona, outros são relacionados com inflamação. Tá? Então, diz respeito à sua resposta à inflamação. Então, eu nunca pensei que depressão tivesse a ver com imunologia, ou tivesse a ver com inflamação, né? Então, e aí abre uma série de hipóteses. Tem gente que mostra, por exemplo, vamos deixar um artigo na descrição, que mostra que pessoas que pegam uma doença infecciosa, né? Ou seja, o seu sistema imunológico ataca isso e cura a doença, mas o seu sistema imunológico começa a ficar muito ativo. E aí você começa a ficar deprimido. Por causa, não do vírus, mas da resposta imunológica ao vírus, tá? Então você vê que o negócio escala rápido. Beleza, os estudos estavam avançando bem. Vamos deixar na descrição um artigo de 2019, muito bom, assim, muito bem feito. Muito recente também, né? E também um comentário de um psiquiatra sobre esse artigo, que ele destrincha melhor. Esse artigo de 2019 fez o seguinte, ele pegou lá todos os artigos que publicaram sobre DWOS. Porque, imagina uma questão estatística, imagina. Eu tô vendo 1 milhão de genes, em geral os estudos de DWOS têm um tamanho de amostra grande, 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas, tem um N bem grande, tá? Pra mapear. Eu tenho um N grande, 2 grupos de pessoas com um tamanho de amostra muito grande, e eu tô testando se existe o SNP na posição 1, na posição 2, 1 milhão de vezes, tá? Faz uma pausa. Imagina que você tá numa balada e encontra uma pessoa. E você ficou interessado na pessoa. E imagina que o tempo é infinito. Você vai ficar infinitamente ali. Tá bom. Quanto mais perguntas você faz pra pessoa, não aumenta a probabilidade de você descobrir algo sobre a pessoa por acaso? Claro. Tende ao infinito essa chance, né? A probabilidade de você achar algo por acaso. Sim. Agora imagina, eu tenho 2 grupos de pessoas com um N muito grande. Ou seja, as médias expressam muito bem o que está acontecendo ali. E eu faço 1 milhão de perguntas para tentar descobrir o que tem de diferente entre essas pessoas. A chance de você encontrar uma diferença por acaso é muito grande. Sim. Tá? Isso é chamado erro tipo 1, que é você dizer que existe diferença, mas na verdade não tem. Essa diferença foi encontrada por acaso, porque você está medindo muitas coisas. Tá? É um viés de erro estatístico. Tá? Então, os estudos de DWOS são muito suscetíveis a esse tipo de erro. De você encontrar por um acaso alguma diferença que você diz que é significante, mas na verdade não é. Esse artigo de 2019, ele começou a corrigir isso. Ele pegou todos os estudos, juntou as amostras, né? É um estudo, milhões de pessoas, assim. E aí, quando ele fez lá 9 fora, tirou o viés de um, do outro, tal. Veja só a figura 2 desse artigo. Ele pegou lá todos os tipos de SNP que foram identificados. Se você pegar todos os estudos de DWOS, mais ou menos 130 diferentes SNPs apareceram.
tá? Ele pegou esse artigo de 2019, ele pegou só os SNPs que apareceram em mais de 10 estudos. Então teve uma confirmação de pelo menos 10 vezes apareceu, tá? Por exemplo, SLC apareceu, o BDNF apareceu, o CONT apareceu, tem vários, tá? Que são muito caros para as pessoas da área. Ele pegou os mais populares, juntou as amostras e fez um estudo do poder do teste, né? Para saber o tamanho do efeito, né? A quantidade de diferença real. Foi nula. Ou seja, quando ele junta todos os estudos, parece que a diferença no duro é muito perto de zero, né? E aí ele coloca o título do artigo, algo assim, não existe base genética para depressão. Bate isso. Tipo, não dá para afirmar que depressão tem uma base genética. Isso, a galera ficou pistola, assim. Aí eu gostei da treta, porque o artigo tava muito bem feito, mesmo, assim. Então, é que na verdade ele coloca esse título realmente para encher o saco, porque ele não escreveu esse artigo para fazer amigos na área, né? Título na área científica tem o mesmo papel que título em qualquer revista, né? Sim, eu acho que chamar a atenção do editor, né? Da pessoa que vai fazer vai ler a validação, né? A escolha do que vai ser destacado naquela edição. Sim, e aí ele coloca na discussão, é bem legal, assim, porque ele fala que o problema é que a galera não sabe estatística. E aí confunde evidência com o tamanho da evidência, que seria o tamanho do efeito, confunde erro tipo 1. Não calcula o tamanho de amostra, porque quando o seu tamanho de amostra é muito grande, né, tudo fica diferente. Sim. Porque é muito grande o tamanho de amostra. Então como é que eu separo uma diferença estatisticamente significativa de uma diferença clinicamente relevante? Sim. Se eu tô fazendo um estudo de DWOS que é exploratório, e eu não tenho nenhuma hipótese a priori. Porra, o cara matou a pau. Curti ele. Curti os autores. Curti, achei bacana, gostei mesmo. Só pra você ver a causa material genética, olha o tempo que eu fiquei falando disso. Sim. Tá uma treta. Tá em aberto. Então, a galera não sabe, assim. Tá. Eles continuam lá pesquisando, tal, com ratinho, com as coisas, mas, assim, eu não vou falar taxativamente que não tem base genética. O que eu posso afirmar é que para a depressão, a base genética tem uma contribuição pequena. Certo. Tá? Se eu sair da população toda e for para alguns casos de famílias, pode ser que a base genética seja importante, mas naquelas famílias. Certo. Não numa pessoa sorteada ao acaso. Tá? Então, beleza. Então, a causa material a gente falou que é a genética. Tudo bem, mas às vezes a pessoa não tem um problema genético. Então, imagina que não é a questão genética, mas é uma questão de via. Então, muita gente fala... Você chama de via? Então, neurotransmissor. Que aí é o que o Toffoli comenta, por exemplo, que ele chama de mito, né? É um pouco mito, mas não é... A palavra não devia ser usada nesse contexto no povão, entendeu? No chorume, Não podia, tá? Não é um mito, é que não é a única causa, tá? Então, por exemplo, muita gente, você deve ter ouvido falar isso, que pessoas deprimidas são pessoas que têm pouca serotonina. Sim. Já viu, né? Então, depressão é pouca serotonina no cérebro. Tá errado. Assim, não é nem mais ou menos, tá errado mesmo. Porque você não pode relacionar a depressão, que é um fenótipo, com um neurotransmissor que é uma parte. Você está confundindo causa material com causa formal. Tá? Você não pode explicar uma com a outra. Pode ser a serotonina? Pode, mas não é só ela. É um componente. Você está reduzindo toda uma parte. Tá? Então, por exemplo, da onde vem essa ideia da serotonina? Então, você tem lá 2 neurônios, né? Então, bem o que você viu no colégio. Você tem 2 neurônios. Entre um neurônio e outro, eles não diretamente encostam, assim, necessariamente. Eles têm um espacinho entre eles, que é a sinapse. Certo. Um neurônio quer comunicar alguma coisa para o outro, ele joga na sinapse, por exemplo, o neurotransmissor, no caso a serotonina. A serotonina fica na fenda sináptica, que é o espaço entre os 2 neurônios. Aí as moléculas de serotonina vão até o outro neurônio. Então tem aquele que comunica e o que é comunicado. Vão até o outro neurônio, se liga num receptor, e esse receptor é tipo alguém que fala, manda o sinal para frente. Sim. Tá? Quando a serotonina é ligada no receptor do neurônio que... tem o neurônio A e B. O neurônio A traz o sinal, joga a serotonina na fenda sináptica, a serotonina vai no neurônio B, avisa, passa pra frente. Só que o neurônio B não absorve a serotonina, volta na fenda sináptica. Tá? Então é como uma bolinha que gruda e volta. Certo. E aí o neurônio A recapta isso, pega de volta para usar na próxima vez. Tá? Existem aí, assim, a teoria, né, diz que onde o remédio para depressão atua, né? Boa parte dos remédios mais atuais são chamados inibidores de recaptação de serotonina. Tá? Inibidores de recaptação seletiva de serotonina. O que significa isso? Que assim, às vezes, imagina que o neurônio A produz pouca serotonina. Aí ele produz pouco, logo o sinal que chega no B é fraco. Tá bom. Então o sinal vai se perdendo. Então a atividade da via é cada vez menor. Tá? Logo o indivíduo responde menos. Essa é a teoria.
Só que aí qual que é a ação do remédio? A ação do remédio, ele entra ali e não deixa o neurônio recaptar a serotonina. Então ela vai do neurônio A, sai, fica na fenda sináptica, bate no B, não consegue voltar pro A e bate de novo. Então ela fica sempre batendo no B, né? E gera mais atividade. Tá? Lembra um pouco um carro a álcool que você dá uma afogada. Sabe quando você dá afogada no carro por manter o motor girando? Sim. É tipo isso, tá? É meio que um afogador, tá bom? E aí tem pessoas, e esses remédios são os mais avançados, as pessoas tomam. Tem pessoas que, assim, aí é uma questão importante que o Toffoli colocou, que 100% correto, que é assim, se essa fosse a teoria da depressão, a depressão acontece por uma falta de recaptação da serotonina, tal. Todo mundo que toma remédio melhoraria. 100%, porque se eu descrever o mecanismo, melhorou, né? É o que acontece, por exemplo, sei lá, com diabetes. Você tem diabetes, é um problema da sua gestão de insulina, você toma, melhora, tá? Porque eu descrevi o mecanismo. Se a serotonina fosse o único neurotransmissor relacionado com depressão e o único mecanismo envolvido fosse esse, todo mundo que tomasse remédio melhoraria. É isso que acontece? Não. Tem uma fração de pessoas que melhora com remédio, mas uma boa parte não melhora. A maior parte, inclusive. Pois é, não melhora. Então, uma das explicações, a explicação formal, mas não é a única. Porque às vezes o cara pode ter um problema no gene. Se ele tem um problema no gene, ele nem produz. Então o remédio não adianta. Já pegou na fonte anterior. Sabe? Às vezes não é nenhum desses dois. Às vezes o cara tem o gene ok e tem a serotonina ok. É um problema depois. Do comportamento, do contexto e tal. Então, não. Tá? Não é a única explicação. Outra coisa. Assim, pra quem já tomou remédio pra depressão sabe. Você começa a tomar o remédio, às vezes ele leva semanas pra agir. Verdade. Não leva? Você nunca parou pra pensar nisso? A minha psiquiatra, ela fala de 5 a 6 semanas. Isso, uns 2 meses e tal, né? Então, você nunca parou pra pensar por que demora tanto? Ó, vamos partir do pressuposto que essa teoria da serotonina é correta. Então, não, é por falta de recaptação. Se você tomasse, não melhoraria na hora? Tipo uma azia. Se fosse só isso, né? Se fosse uma azia. Eu tô com muito ácido no estômago. Tomo um antiácido, melhora. Se não melhora, é por causa... a teoria não é bem por aí. E aí a gente sai da causa... entra num outro nível de causa formal. Que é quando... Por exemplo, isso é teórico. Não se tem uma prova ainda cabal desse mecanismo. Mas é assim. Para algumas pessoas parece que o problema é a serotonina. Então ali toma o remédio. Mas não é todo mundo. Para algumas pessoas parece que o problema não é a serotonina. É a estrutura do cérebro. Não tem a ver com os neurotransmissores do seu cérebro. Tem a ver com a estrutura do seu cérebro. Então às vezes não é a serotonina, mas é o tamanho do feixe nervoso é pequeno demais. Ou grande demais. Então a informação não flui tanto quanto deveria. Tá? Lembra o nosso episódio sobre gagueira, um pouco. Que pessoas que têm gagueira, uma das causas é que não é que falta uma coisa no cérebro, o cérebro é estimulado demais. Certo. Tá? Então, vamos deixar na descrição um artigo de hipótese bem interessante, que ele fala que ele mostrou que a ação de antidepressivos no cérebro gera, em algumas áreas, sobretudo no hipocampo, volta na anterior, sobretudo no hipocampo e na amígdala, um aumento dos feixes nervosos. Tá. Então os neurônios produzem mais ramificações. Tá? E você não produz ramificação de um dia para o outro. Leva pelo menos 2 meses. Ah, tá. É essa atuação do medicamento que... não é na serotonina. Corresponde a essa... É no fazer o neurônio crescer mais. Não o neurônio, mas os feixes nervosos crescerem mais. Faz mais sentido. Então, para algumas pessoas, o remédio atua no neurotransmissor e ajuda. Para outras, não. Para algumas pessoas, o problema é estrutural. É a estrutura do cérebro. Então, leva mais tempo para os feixes crescerem. Ou diminuírem. Às vezes é questão de diminuir. Tá? Será que é só serotonina? Vamos deixar um outro artigo de revisão que mostra que, além da serotonina, tem mais 5 neurotransmissores relacionados com depressão. 5? 5. Ou seja... A serotonina é a famosinha, é isso? É a que pegou mais, tá? Mas tem outros 5. Certo. Então, às vezes, será que não é na serotonina? Será que é no outro? Um deles é o GABA, por exemplo. Será que é problema... Ou o glutamato. Será que o problema é o glutamato e não a serotonina? Será que o problema não é o glutamato, mas as vias de glutamato que estão curtas? E precisa crescer mais? Você entendeu que o bagulho é tenso. Sim. O bagulho é complexo. Não é tão simples assim. Nem um pouco. Tá? Então, a treta inicial tá aí. Tá? E olha que a gente só falou de 2 causas. Que é a causa material e a causa formal. Sim. A gente tá patinando muito nisso ainda. Tá? Então, o campo tá completamente aberto. Tá? O que tem que ficar claro para as pessoas é que não existe só uma causa. E você olhando o comportamento da pessoa, você não sabe.
Qual é? Então, eu bato o olho, eu sou psiquiatra, eu bato o olho ou psicólogo, eu bato o olho na pessoa e eu sei, você, por causa do seu comportamento, o que falta é que você tenha uma via da amígdala muito curta. Tem que aumentar. Não dá pra saber, chefe. Não dá, tá? E pode ser que não seja nada disso. Porque você viu que a explicação de causa genética é pequena, tá? A explicação de causa formal, que é de via tal, é um pouco maior. Tá? O peso disso é um pouco maior, mas também não determina nada. Porque se determinasse, explicaria todo mundo. E explica só uma fração das pessoas. Tá? Então a grande mensagem não é que depressão não é uma coisa. Depressão é um conjunto de coisas que eu não consigo discriminar. O que a gente chama em psicometria, né, na área da psicologia, depressão é um fenótipo, mas não é uma variável latente. Eu não consigo decompor ela numa variável explicativa. Ela é um conjunto de variáveis explicativas que geram um fenótipo. Tá? Por exemplo, é igual... imagina uma pessoa bonita. Cada pessoa imagina uma pessoa diferente. Ou seja, bonito é algo que descreve, mas não explica nada. Então, imagine alguém deprimido. Você imagina alguém deprimido, cada pessoa pode imaginar uma coisa diferente. Sim. Ou seja, depressão é uma variável que descreve, mas não explica nada. E aí, quando você vai decompor a depressão em pedaços, cada pedaço explica muito pouco. Logo, não existe depressão, existem depressões. E essa é a ideia, sabe, inicial. Aprendi isso, hein, que não existe depressão, existe depressões. E o grande desafio, que aí a gente vai falar mais no segundo episódio, é como é que você separa. Como é que você cria métodos de diagnóstico. Porque o grande problema da depressão não é a depressão, é como você diagnostica direito. Porque o psiquiatra tenta, mas não consegue porque não estuda comportamento, estuda sintoma. O psicólogo não consegue porque não estuda, né? E as outras áreas ficam tentando dar palpite e não sai. Certo. Então, de novo, você só vai entender de fato como funciona a depressão e outros transtornos mentais quando você tiver um conhecimento interdisciplinar do comportamento como um todo. Certo. Em seus vários níveis, usando o nosso amigo Aristóteles, por exemplo, e bastante estatística. Tá. Sem uma modelagem de equação estrutural ou um DAG, que é um gráfico acíclico, que é umas coisas bem elaboradas, não sai. Vou deixar na descrição uma recomendação de uma arroba no Twitter, que eu gosto muito dele, é o Eiko Fried. Ele é um psiquiatra, eu acho que é alemão, que ele é um cara que trabalha com modelos causais em psiquiatria. É um dos únicos que eu conheço. Ele faz um puta trabalho legal que ninguém entende. Ninguém entende porque você tem que percorrer um caminho. E a ideia é que esse Naruhodo te ajude a percorrer um pouco desse caminho para entender o que ele faz. Tá. Então ele está propondo uma revolução interessante na psiquiatria. Né? Mas ainda não acabamos. Ainda falta 2 causas. Né? Falta aqui a causa eficiente final. E vamos tratar isso no próximo episódio. Que é a segunda parte desse episódio sobre depressão. Isso. Então, aguarde. Que eu já prevejo, Altair, que será um campeão de audiência. Vamos ver. Tomara. Naruhodo, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.